antiga Galileia, que um dia na história apareceu. Eu me lembro de um homem muito simples, que há muito tempo ali também viveu. Nos mercados e templos das cidades, pelas vilas de homens ricos e plebeus, ele andava ensinando e pregando. Era conhecido como Galileu. Esse homem tinha seus olhos serenos, sua voz tocava fundo os corações, suas mãos curavam os pobres enfermos, que expulsavam as terríveis legiões. Este homem que ressuscitava os mortos, maravilhas ele fez e ainda faz. Na Galileia era um pobre peregrino, este ser divino é o príncipe da paz. A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Valdir Paes e quero desejar a todos aí uma boa noite de sexta-feira, um bom final de semana, e que possam aproveitar bem esse final de semana e logicamente que depois de uma semana de trabalho, logicamente que temos também o nosso momento de lazer, mas devemos fazer tudo que possa glorificar o nome do Senhor. Pois bem, eu gostaria nesta hora de poder estar trazendo aqui algo da palavra de Deus, e eu gostaria de tomar um texto. Aqui esse texto está lá em Mateus capítulo 23 e versículo também 23, a qual está dizendo assim, Jesus, está dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Então, logicamente, quando a gente toma um texto como esse, muitas das vezes já vem até um pré-julgamento, muitas das vezes, porque esse texto ele fala de algo que é importante na vida do ser humano, porém também pode ser uma desgraça na vida do ser humano também, que é quando a gente fala da área financeira. E logicamente que esse texto aqui vai fazer a alusão a dízimos. Mas para muitos, já quero deixar tranquilizar aqui que a palavra desta noite não vai ser voltada para este assunto, embora seja ele bastante importante também, claro. E esse texto aqui, ele muitas das vezes não pode ser bem digerido por aquelas pessoas que são mesquinhas, por aquelas pessoas que são, ou no popular, o pão duro,
o avarento, como a Bíblia chama, mas ela traz também, logicamente, aí, até mesmo uma resposta à questão deste assunto tão combatido, né, quando se fala em dízimos. Alguém já pensa, tá vendo? Tá veio o pastor já pedir dinheiro aos fiéis. Primeiro que dízimo não é para o pastor, dízimo é para a obra de Deus. Segundo, o pastor não tem que pedir dízimo de ninguém. O pastor tem que preocupar em pregar o evangelho da forma que ele é e ensinar o caminho do céu, ensinar a ser cidadão do céu. Porque viver o evangelho, nós passamos a, segundo a própria palavra de Deus, nós passamos a ser cidadãos do céu. Uma vez que você vive o evangelho de verdade, né? Vive o evangelho como ele é, né? Não como alguns o apresentam. E hoje a gente vê, infelizmente, muitas pessoas deturpando a palavra de Deus, falsificando o evangelho. Mas eu não sou juiz de ninguém, não julgarei ninguém. Quem julgará vai ser o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. E tudo há, como Salomão, em sua sabedoria, ele bem disse, para tudo há um tempo. Mas, quando se vive o evangelho de verdade, na obediência da sua palavra, automaticamente nós vamos entender que, assim como na sociedade nós temos também, na vivência do reino de Deus, nós temos deveres, direitos e deveres. Nós temos direitos e deveres. E a gente vê aí, muitas das vezes, muita conversa tola, por assim dizer, em relação a este assunto, né? E dizer que dízimo é Velho Testamento, que é velha aliança. Muitas pessoas falam daquilo que não sabem, daquilo que não entendem, por avareza mesmo, né? Por avareza mesmo. Porque o seu coração ainda não foi modificado para viver a verdade. Essa aqui é a realidade. E todos nós sabemos, embora a minha mensagem aqui nessa noite não é sobre esse assunto, mas em nota de esclarecimento para o que eu vou falar, né, pelo texto que eu tomei, muitas pessoas não sabem o que dizem, né? E aí querem muitas das vezes denegrir a imagem do pastor, da igreja, e com esse argumento. E muitos dizem aí que são entendidos, né, da Bíblia, mas não sabem. Aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Essa aqui é a realidade. E todos nós sabemos que o dízimo ele foi instituído muito antes da lei, né? O dízimo já era prática naquela época. Inclusive Abraão era dizimista. E o dízimo veio depois, a lei, ela veio depois, 430 anos, se eu não me engano, né? Com Moisés. Então, esse negócio que dízimo é Velho Testamento, que dízimo foi abolido, isso aí não existe, né? Isso aí é conversa de quem tem o coração avarento, né? Mas, como eu já falei, não é esse o nosso assunto, é só em nota aí de esclarecimento e também de ensinamento para alguns que, infelizmente, eu falei sobre esse assunto, falei sobre isso essa semana,
Tem muitas pessoas que dão mais ouvido à serpente do que ouvido a Deus. Ainda continua dando ouvido à serpente, dando credibilidade mais à serpente do que a Deus. Mas a minha palavra, ela não é sobre isso, é sobre um outro assunto de suma importância. Jesus, ele falou aqui sobre misericórdia. É a palavra. É a palavra. Quando ele falou aqui que ele repreendeu os escribas e fariseus, e o fariseu, ele era supostamente um guardador fiel da lei. Ele era alguém que aparentemente ele era impecável, podemos assim dizer, no seu jeito de lidar, na sua aparência, nas suas vestes. E eles se gabavam de guardarem a lei em extremo. Só que eles estavam falando ali era com o Senhor Jesus, que conhecia, sabia com quem ele estava falando. E ele sabia que aqueles homens, eles observavam preceitos da lei. E como a própria palavra diz, e observando esses preceitos da lei, eles criam que estavam justificados diante de Deus. Por observar, somente observar. E, na realidade, muitas das vezes uma falsa religiosidade, porque conhecer a Bíblia, conhecer o que está escrito nela, não justifica ninguém. O que justifica é viver o que está escrito nela. O que justifica é viver. E o que está escrito nela, um dos maiores mandamentos é o quê? É crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo e guardar o que Ele mandou. É o que está escrito lá em Mateus capítulo 28, lá no finalzinho, se eu não me engano. Ele deu a ordem: vocês vão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Então não adianta eu conhecer, se eu não guardar, se eu não mandar, se eu não obedecer. Não adianta eu conhecer. Não adianta eu falar e não praticar. E os fariseus, saduceus, principalmente os fariseus, eles conheciam, eram mestres, ensinavam aos outros, mas não viviam aquilo que ensinavam. Esta é a realidade, a ponto de Jesus chamar eles de sepulcro caiado. Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Aparentemente a aparência deles era perfeita, mas por dentro estava cheio de podridão. Então, e eles batiam no peito, gabavam-se de serem dizimistas, fiéis e guardar os preceitos da lei. Mas, como Jesus mesmo falou, eles desprezavam a justiça e desprezavam também a misericórdia. Aí Jesus deu o exemplo daquele homem que ele tinha um servo, e esse servo devia a ele uma soma de dinheiro muito grande, 100 denários. E ele, não tendo com quem pagar, aquele senhor mandou que ele fosse preso. Mas aquele servo, ele humilhou-se diante do seu senhor e pediu: tem misericórdia de mim, que eu pagarei assim que eu tiver condições.
Aí a Bíblia diz que aquele senhor, ele se compadeceu, teve misericórdia daquele servo. Teve misericórdia daquele servo. E perdoou ele a sua dívida. Mas aquele servo também tinha um companheiro, um conhecido que o devia muito menos daquela quantia que ele devia ao seu senhor. E quando ele foi cobrá-lo, ele não tendo com o que pagar, ele implorou aquele seu conhecido, implorou para que ele pudesse ter misericórdia dele. A Bíblia diz que ele não teve. Ele mandou executar a justiça sobre aquele homem. Mandou prendê-lo. E o que acontece? Ele nem por um momento parou e pensou: puxa vida, eu estava na mesma situação e alguém teve misericórdia de mim. Eu também vou ter misericórdia desta pessoa. Não. Ele nem pensou. E a Bíblia diz que quando aquele senhor soube da história, chamou aquele servo e falou: bom, você devia ter feito o mesmo que eu fiz para você. Como você não fez, então agora você vai ser cobrado também, você vai ser... eu vou exigir a justiça também. Aqueles fariseus, eles desprezavam a misericórdia. Quem sabe eles pregavam sobre amor, pregavam, mas na hora de demonstrar o amor, eles não faziam. Então a Bíblia, ela nos dá nessa história o que é misericórdia. O que é misericórdia? Talvez você me pergunte: o que é misericórdia? O que é misericórdia? Misericórdia é um ato, é que quando você tem direito de exigir que se execute a justiça contra alguém, você tem o direito, é seu direito. Você pode exigir a justiça sobre alguém e você abre mão disso. Aquele senhor, ele tinha direito de exigir a justiça sobre aquele servo, porque ele era devedor. Ele era devedor. E não o estava pagando aquilo que lhe era devido. E aquele servo, quem sabe, e na realidade, ele não tinha condições de pagar, mas ele tinha contraído um compromisso com o seu senhor. E aquele compromisso exigia que ele o cumprisse com fidelidade. E ele não cumprindo, ele ficou como devedor. E o seu senhor tinha todo o direito de cobrar, de exigir o pagamento daquela dívida, de exigir que fosse executado a justiça. Mas a Bíblia diz que ele abriu mão, ele perdoou. A palavra perdão, ela muitas das vezes é usada, mas é pouco exercitada. Perdão não é simplesmente esquecer, não é simplesmente... Não, perdão verdadeiro, ele traz algo que é a ação. Tem um velho ditado que diz aí, é errôneo: quem perdoa esquece não. Nós não somos como um HD de computador que eu não quero, eu vou lá e deleto, apago, formato e começa do zero. Não, nós não somos, nós somos ser humano. O ser humano é feito de emoções,
também, até porque nós temos uma alma. E o que acontece? Mas o perdão, ele vem atrás, ele carrega consigo uma ação também. E a ação que eu estou dizendo aqui é justamente a prática da misericórdia. A prática da misericórdia. Aquele senhor, ele perdoou a dívida. Mas não só perdoou a dívida. Ele deixou de exigir que aquele homem fosse punido. Esse negócio, eu perdoo fulano, mas um dia ele vai pagar. Okay? Então não, você não perdoou. Quando nós perdoamos, a pessoa pode ter feito o que foi, mas você esqueceu do que ele... Vai esquecer do que ele fez? Não. Do que ela fez? Não. Não vai esquecer. Mas você vai ter graça para orar e falar: o Senhor tem misericórdia. Ainda que você saiba muitas das coisas que muitas vezes vêm consequências sobre a vida das pessoas. Porque a Bíblia diz que há uma lei da semeadura. Que o homem plantar, ele vai colher. Então, se plantar mal, vai colher mal. Ainda que você saiba, mas você vai poder. Deus ainda vai te dar graça para que você possa orar. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Bendizer aqueles que nos maldizem. Aqueles que querem o nosso mal. Isso é o Evangelho. Isto é o Evangelho do Senhor Jesus. Isto é o Evangelho. E o Senhor vai dar graça. A partir do momento que você tem um coração, que esse coração foi mudado, foi modificado verdadeiramente por Deus, e aí você vai poder estar exercitando esta ação, que é a ação, a misericórdia. Porque Jesus repreendeu fortemente aquelas pessoas justamente por isso. Por quê? Porque eles achavam que fazendo algumas coisas eles poderiam eximir-se de outras. Não. E aí, volta um pouquinho aí, quando alguém diz assim, que Jesus não falou sobre dízimo, Jesus não peraí, olha só o que ele falou aí, olha, estas coisas convém vocês fazer. Estas coisas, o que são estas coisas? O que são essas coisas? É o que ele falou aqui. Vocês têm que continuam. Isso aí é bom, vocês têm que fazer mesmo. Vocês têm que dizimar, da hortelã, do endro, do cominho. E eu quero já aqui abrir também um parênteses aqui, dizer que mas o dízimo naquela época não era dinheiro. Lógico que não era, porque não tinha o papel moeda como nós temos hoje. E as pessoas dizimavam de tudo o que eles tinham. De tudo. De tudo. Mas o dízimo era alimento. A maioria das vezes sim, era alimento. Porque não existia esse papel moeda que nós temos hoje. E Jesus falou: convém que vocês façam essas coisas mesmo. Essas coisas vocês têm que fazer. Mas, porém, sem omitir aquelas. Não adianta eu querer fazer pela metade, fazer algumas coisas e deixar outras para trás, não. E também nos traz uma grande verdade dentro desse texto, que obras não justificam o homem diante de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer bem claro. Os fariseus achavam que estava sendo justificado, porque eles tinham obras. Eles tinham obra, embora o que eles faziam era para mostrar que eles estavam fazendo para ser aclamado pelos homens. Há muitas pessoas aí que estão fazendo obras sociais, mas está aí na mídia aí divulgando. Tá vendo? Eu estou fazendo isso. Quando você der uma cesta básica para alguém, você não precisa ir para frente de uma câmera. Você não precisa convocar a televisão para mostrar que está dando uma cesta básica para alguém.
Quando você der um prato de comida para alguém, não precisa de você chamar a mídia, não precisa você contar para A e B, porque a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós já perdemos o nosso galardão. E por que o homem ele faz isso? Porque ele quer ser aclamado. Tem muitas pessoas aí fazendo, né? Fazendo, sabe? Mas está aí, na mídia aí, mostrando aquilo que está fazendo. E a Bíblia diz que a sua mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo, porque quem vai recompensar é Deus naquele dia. E estas obras, embora todo ser humano foi criado para poder fazer boas obras, e a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está pecando. Mas estas obras não traz para nós justificação para a salvação. O que nós fazemos, o bem que nós fazemos, nós também recebemos aqui. O bem que eu faço para alguém, eu também vou ser beneficiado aqui. Mas não me justifica, não perdoa os meus pecados. E é essa a mensagem do Evangelho. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer. E que esta salvação da qual nós falamos não é por obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. É pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando você para ouvir o Evangelho, quando você para receber a palavra do Senhor e passa a professar e confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que acontece? A Bíblia diz que o Senhor, Ele agora te dá direito a viver a vida eterna. E é essa a certeza e a alegria de cada crente salvo, de cada pessoa que recebeu esta justificação. E a gente sabe que esta justificação, não há nada nessa terra que possa nos dar, a não ser o Senhor Jesus. A não ser o Senhor Jesus. Não há nada, né? Nem nada pode nos justificar aqui nessa terra, a não ser o Senhor Jesus. Então essa justificação como está lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, que está escrito: se andarmos na luz como Ele na luz está. Quem é Ele? Jesus. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está lá na Bíblia. 1 João 1,7. Lá pertinho do livro de Apocalipse você vai achar. Se você não tem conhecimento bíblico, lá pertinho do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, você vai voltar um pouquinho para trás, você vai achar lá 1 João 1,7. E que vai dizer que o homem só é justificado e é perdoado dos seus pecados mediante o quê? A fé no sacrifício que Jesus ele fez por nós na cruz do Calvário, a qual ele derramou ali o seu sangue. E este sangue é o único elemento que perdoa, que purifica o homem dos seus pecados. Você precisa crer nisso para ser justificado. Mas, então não há nada que o homem possa fazer aqui na terra que ele possa ser justificado. Obras
não vai garantir justificação diante de Deus naquele dia. E a Bíblia diz que haverá o dia que Deus vai julgar toda a humanidade. Está escrito que todo joelho se dobrará, toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas Apocalipse, capítulo 20, vai nos trazer uma verdade terrível. Que se o homem não confessa Ele agora, não reconhece Ele agora, naquele dia vai ter que reconhecer. Só que ali não vai mais reconhecer e ter oportunidade de adorar. Ali vai reconhecer e se arrepender. Mas infelizmente não haverá mais condição, não haverá mais perdão, porque o livro de Apocalipse, lá no capítulo 20, lá no versículo 14, 15, se eu não me engano, vai dizer que todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Sabe o que é isso? Aqueles que não foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Aqueles que não foram perdoados, lavados dos seus pecados pelo sangue do Senhor Jesus. Quando o apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, se eu não me engano, ele começou a pregar sobre essa justificação do Senhor Jesus, as pessoas perguntaram: o que nós devemos fazer, varões e irmãos? Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que se converter. Vocês têm que se batizarem. E a mensagem do Senhor Jesus foi o quê? Marcos capítulo 16, versículo 16, 15, 16, se eu não me engano. Vocês vão por todo mundo, aquele que pregar o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Olha aí. Então, se eu creio, eu estou disposto a obedecer. O que evidencia a minha fé, a minha crença é a minha obediência. Então ele falou. Então, quando o homem faz isto, ele será justificado. E naquele dia, ele não será condenado, porque o seu nome vai estar escrito no livro da Bíblia. São verdades que as pessoas ignoram. São verdades que as pessoas não procuram a conhecer e a saber, porque acham que as suas obras vai justificá-los diante de Deus no dia do juízo. E não vai. A Bíblia é bem clara sobre isso. É bem claro. Jesus foi claro, claríssimo aí. Prego o meu evangelho. Ele é o mesmo evangelho que nós estamos pregando aí. Nós estamos pregando aí. E esse evangelho não é para ouvir somente, é para praticar, trazer para a nossa vida. E o que acontece? Aquele que crê, isso é, a toda criatura. Isso quer dizer que você que está com bastante dinheiro no banco, tem uma vida abastada, pode desfrutar das coisas boas aqui da terra. Esse evangelho é para você. Não pense você que os seus bens materiais vão te justificar diante de Deus. Talvez você possa até sorrir de mim agora e dizer: eu não preciso de Deus. Agora realmente, talvez não. Mas no dia do juízo final você vai precisar. Eu preciso de Jesus. Mas esse evangelho também é para você que talvez está aí desempregado, está passando aí dificuldades. Você que vive uma vida simples, talvez uma vida sofrida, e você acha talvez que por isso, por você viver dessa forma, humildemente, você será justificado diante de Deus. Também não.
pregue o meu evangelho, como o Senhor disse, a toda criatura. Aí, eu falei aqui de classes sociais, mas aí é toda criatura, independente de cor, de raça, toda criatura. Aí Jesus foi taxativo e decisivo. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. O quem crê não obriga ninguém a crer. O quem crê aí não obriga o homem a crer. Mas se crer, vai ser bem-aventurado. Se não crer, já está decretada a sentença. Será condenado. E como eu falei, a crença sem obediência não é crença. A crença, ela só fica evidente quando eu obedeço. Aí Jesus falou, aquele que crê e for batizado será salvo. Pastor, mas então eu tenho que me batizar até aí. Ah, pastor, mas eu já fui batizado biblicamente, porque a gente entende, e essa palavra aí ela é bem clara, aquele que crê e for batizado. Para se batizar tem que se crer. Como é que eu vou batizar? Como é que o batismo é um ato de fé? Como é que eu posso crer se eu não tenho ciência do certo, do errado, do bem e do mal? Então, o próprio Senhor Jesus, ele dando o exemplo, né? Se batizando ali, já adulto, foi lá no Rio Jordão para ser batizado, para ser mergulhado nas águas. Para ser mergulhado nas águas. A teologia, tem muita teologia furada por aí, alguns teólogos aí. E a gente sabe que tem muitos teólogos que não são cristãos. E hoje, teologia, qualquer um pode lá fazer. Qualquer um que tiver aí uma condiçãozinha aí financeira pode lá fazer. Pode se formar aí para teólogo. E esses eu até entendo. Mas há aqueles também que se diz teólogos cristãos e que vem com uma teologia furada, que tenta, por ganância, para atrair pessoas. E aí eu concordo com alguns pensamentos de alguns aí, inclusive na realidade muitas pessoas sérias que estão pregando o evangelho sério estão sendo afrontadas por causa dos tais, porque querem atrair pessoas para poder engordar sua conta bancária. Essa que é a realidade. E com esse intuito vem trazer aí uma teologia furada, né? E principalmente sobre o batismo. Ora, o bom entendedor, o bom conhecedor aí vai saber que a palavra batismo, ela significa energia, imersão. E todos nós sabemos que imersão é mergulhar a pessoa dentro d'água. Logicamente que tem aí, e esta prática, ela, além disso, além de literalmente a palavra batismo ela significar mergulhar a pessoa na água, ela tem também uma simbologia, e essa simbologia é o sepultamento do velho homem e o nascimento de uma nova criatura, como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Agora vem alguém dizendo que não, você pode se batizar de outras formas por aí. Então essa palavra, ela diz, aquele que crê e for batizado segundo o critério bíblico. Batizado segundo o exemplo bíblico, que é, primeiro, ter consciência. Isso fala
que não se batiza uma pessoa que não tenha consciência. Consciência de fé, consciência de pecado, consciência que precisa se arrepender. Não se pode fazer isso. E segundo, o ato, ele tem que ser o ato bíblico. Então, por isso que Jesus falou, aquele que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê será condenado. Então nós vemos aí essa ordenança e aí há a sentença. Então, como eu já falei, voltando aí, o crer não é obrigatório, mas bem-aventurado é aquele que crê, né? E ter o seu nome escrito no livro da vida é o que será o mais importante naquele dia, é ter o seu nome no livro da vida, porque, como eu volto lá, é só ler no Apocalipse capítulo 20, versículo 19, se eu não me engano. Já te falo aqui, porque a gente é muita coisa, a gente não guarda tanto assim na mente, mas está aí. É capítulo de número 20, versículo de número 14 e 15. Versículo 14 e 15. Então, aí Jesus falou aqui sobre sobre a misericórdia. Então eu tenho que exercitar a misericórdia. Eu não sei se você tem exercitado misericórdia. Talvez alguém que te ofendeu, alguém que te maltratou, alguém que te pisou, alguém que buscou o seu mal, alguém que talvez você está, às vezes até diz que já perdoou, mas espera sempre que Deus execute juízo sobre a vida desta pessoa. Eu te digo, está errado. Você deve pedir graças ao Senhor, possa orar por esta pessoa, para que Deus tenha misericórdia dela. Isto é viver o Evangelho que Jesus falou. Orai por aqueles que vos perseguem, bendizei aqueles que vos maldizem, porque assim vocês são verdadeiramente filhos de Deus. Então eu quero deixar aqui esta palavra nesta noite, que você possa refletir nesta noite, e que você possa buscar, se você não tem conhecimento do que é o Evangelho de Jesus, do porquê o Evangelho do Senhor Jesus. Isso é de suma importância. É de suma importância. E nós temos que terminar esse vídeo, mas você pode, qualquer dúvida, você pode mandar sua pergunta. Se você quiser saber um pouco mais do Evangelho, você pode mandar sua pergunta, que nós prontamente estaremos aí te respondendo. Eu vou deixar aí nesse vídeo aí o nosso contato aqui, pelo WhatsApp também. Você pode estar acessando aí pelo Facebook também, mandar a sua pergunta, a sua dúvida, e nós teremos todo prazer em poder estar te ajudando a conhecer não uma igreja, não uma denominação, não um segmento religioso, mas conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar aqui uma boa noite mais uma vez, que Deus em Cristo continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima. A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Valdir Paes e quero desejar a todos aí uma boa noite de sexta-feira, um bom final de semana, e que possam
aproveitar bem esse final de semana e logicamente que depois de uma semana de trabalho, logicamente que temos também o nosso momento de lazer. Mas devemos fazer tudo que possa glorificar o nome do Senhor. Pois bem, eu gostaria nesta hora de poder estar trazendo aqui algo da palavra de Deus, e eu gostaria de tomar um texto. Aqui esse texto está lá em Mateus capítulo 23 e versículo também 23, a qual está dizendo assim, Jesus, está dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Então, logicamente, quando a gente toma um texto como esse, muitas das vezes já vem até um pré-julgamento, muitas das vezes, porque esse texto ele fala de algo que é importante na vida do ser humano, porém também pode ser uma desgraça na vida do ser humano também, que é quando a gente fala da área financeira. E logicamente que esse texto aqui vai fazer a alusão a dízimos. Mas para muitos, já quero deixar tranquilizar aqui que a palavra desta noite não vai ser voltada para este assunto, embora seja ele bastante importante também, claro. E esse texto aqui, ele muitas das vezes não pode ser bem digerido por aquelas pessoas que são mesquinhas, por aquelas pessoas que são, ou no popular, o pão duro, o avarento, como a Bíblia chama. Mas ela traz também, logicamente, aí, até mesmo uma resposta à questão deste assunto tão combatido, quando se fala em dízimos. Alguém já pensa, tá vendo, lá veio o pastor já pedir dinheiros fiéis. Primeiro que dízimo não é para o pastor, dízimo é para a obra de Deus. Segundo, o pastor não tem que pedir dízimo de ninguém. O pastor tem que preocupar em pregar o evangelho da forma que ele é e ensinar o caminho do céu, ensinar a ser cidadão do céu. Porque viver o evangelho, nós passamos segundo a própria palavra de Deus, nós passamos a ser cidadãos do céu. Uma vez que você vive o evangelho de verdade, vive o evangelho como ele é, não como alguns o apresentam. E hoje a gente vê, infelizmente, muitas pessoas deturpando a palavra de Deus, falsificando o evangelho. Mas eu não sou juiz de ninguém.
Não julgarei ninguém, quem julgará vai ser o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. E tudo há, como Salomão, em sua sabedoria, ele bem disse, para tudo há um tempo. Mas, quando se vive o Evangelho de verdade, na obediência da sua palavra, automaticamente nós vamos entender que, assim como na sociedade nós temos também, na vivência do reino de Deus, nós temos deveres, direitos e deveres. Nós temos direitos e deveres. E a gente vê aí, muitas das vezes, muita conversa tola, por assim dizer, em relação a este assunto, né? Em dizer que dízimo é Velho Testamento, que é Velha Aliança. Muitas pessoas falam daquilo que não sabem, daquilo que não entendem, por avareza mesmo, né? Por avareza mesmo. Porque o seu coração ainda não foi modificado para viver a verdade. Essa que é a realidade. E todos nós sabemos, embora a minha mensagem aqui nessa noite não é sobre esse assunto, mas em nota de esclarecimento para o que eu vou falar, né, pelo texto que eu tomei, muitas pessoas não sabem o que dizem, né? E aí querem muitas das vezes denegrir a imagem do pastor, da igreja, e com esse argumento. E muitos dizem aí que são entendidos, né, da Bíblia, mas não sabem. Aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Essa aqui é a realidade. E todos nós sabemos que o dízimo ele foi instituído muito antes da lei, né? O dízimo já era prática naquela época, inclusive Abraão era dizimista. E o dízimo veio depois, a lei, ela veio depois, 430 anos, se eu não me engano, né? Com Moisés. Então, esse negócio que dízimo é Velho Testamento, que dízimo foi abolido, isso aí não existe, né? Isso aí é conversa de quem tem o coração avarento, né? Mas, como eu já falei, não é esse o nosso assunto, é só em nota aí de esclarecimento e também de ensinamento para alguns que, infelizmente, eu falei sobre esse assunto, falei sobre isso essa semana, né? Tem muitas pessoas que dão mais ouvido à serpente do que ouvido a Deus, né? Ainda continua dando ouvido à serpente, dando credibilidade mais à serpente do que a Deus. Mas a minha palavra, ela não é sobre isso, é sobre um outro assunto de suma importância. Jesus, ele falou aqui sobre misericórdia. É a palavra. É a palavra. Quando ele falou aqui que ele repreendeu os escribas e fariseus, e o fariseu, ele era supostamente um guardador fiel da lei. Ele era alguém que aparentemente ele era impecável, podemos assim dizer, no seu jeito de lidar, na sua aparência, nas suas vestes. E eles se gabavam de guardarem a lei em extremo. Só que eles estavam falando ali era com o Senhor Jesus, que conhecia, sabia com quem ele estava falando,
E ele sabia que aqueles homens, eles observavam preceitos da lei. E como a própria palavra diz, e observando esses preceitos da lei, eles criam que estavam justificados diante de Deus. Por observar, somente observar. E, na realidade, muitas das vezes uma falsa religiosidade, porque conhecer a Bíblia, conhecer o que está escrito nela, não justifica ninguém. O que justifica é viver o que está escrito nela. O que justifica é viver. E o que está escrito nela, um dos maiores mandamentos é o quê? É crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo e guardar o que Ele mandou. É o que está escrito lá em Mateus capítulo 28, lá no finalzinho, se eu não me engano. Ele deu a ordem: vocês vão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Então não adianta eu conhecer, se eu não guardar, se eu não mandar, se eu não obedecer. Não adianta eu conhecer. Não adianta eu falar e não praticar. E os fariseus, saduceus, principalmente os fariseus, eles conheciam, eram mestres, ensinavam aos outros, mas não viviam aquilo que ensinavam. Esta é a realidade, a ponto de Jesus chamar eles de sepulcro caiado. Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Aparentemente, a aparência deles era perfeita, mas por dentro estava cheio de podridão. Então, e eles batiam no peito, gabavam-se de serem dizimistas, fiéis e guardar os preceitos da lei. Mas, como Jesus mesmo falou, eles desprezavam a justiça e desprezavam também a misericórdia. Aí Jesus deu o exemplo daquele homem que ele tinha um servo, e esse servo devia a ele uma soma de dinheiro muito grande, 100 denários. E ele, não tendo com quem pagar, aquele senhor mandou que ele fosse preso. Mas aquele servo, ele humilhou-se diante do seu senhor e pediu: tem misericórdia de mim, que eu pagarei assim que eu tiver condições. Aí a Bíblia diz que aquele senhor, ele se compadeceu, teve misericórdia daquele servo. Teve misericórdia daquele servo. E perdoou ele a sua dívida. Mas aquele servo também tinha um companheiro, um conhecido, que o devia muito menos daquela quantia que ele devia ao seu senhor. E quando ele foi cobrá-lo, ele não tendo com o que pagar, ele implorou, aquele seu conhecido implorou para que ele pudesse ter misericórdia dele. E a Bíblia diz que ele não teve. Ele mandou executar a justiça sobre aquele homem. Mandou prendê-lo. E o que acontece? Ele nem por um momento parou e pensou: puxa vida, eu estava na mesma situação e alguém teve misericórdia de mim, eu também vou ter misericórdia desta pessoa. Não, ele nem pensou. E a Bíblia diz que quando aquele senhor soube da história, chamou aquele servo e falou: bom, você devia ter feito o mesmo que eu fiz para você. Como você não fez, então agora você vai ser cobrado também, eu vou exigir a justiça também.
aqueles fariseus, eles desprezavam a misericórdia. Quem sabe eles pregavam sobre amor, pregavam, mas na hora de demonstrar o amor, eles não faziam. Então a Bíblia, ela nos dá nessa história o que é misericórdia. O que é misericórdia? Talvez você me pergunte, o que é misericórdia? O que é misericórdia? Misericórdia é um ato, é que quando você tem direito de exigir que se execute a justiça contra alguém. Você tem o direito, é seu direito. Você pode exigir a justiça sobre alguém e você abre mão disso. Aquele senhor, ele tinha direito de exigir a justiça sobre aquele servo, porque ele era devedor. Ele era devedor. E não o estava pagando aquilo que lhe era devido. E aquele servo, quem sabe, e na realidade, ele não tinha condições de pagar, mas ele tinha contraído um compromisso com seu Senhor. E aquele compromisso exigia que ele o cumprisse com fidelidade. E ele não cumprindo, ele ficou como devedor. E o seu Senhor tinha todo o direito de cobrar, de exigir o pagamento daquela dívida, de exigir que fosse executado a justiça. Mas a Bíblia diz que ele abriu mão, ele perdoou. A palavra perdão, ela muitas das vezes é usada, mas é pouco exercitada. Perdão não é simplesmente esquecer, não é simplesmente... Não, perdão verdadeiro, ele traz algo que é a ação. Né? Tem um velho ditado que diz aí, é errôneo, quem perdoa esquece não. Nós não somos como um HD de computador que eu não quero, eu vou lá e deleto, apago, formato e começa do zero. Não, nós não somos, nós somos ser humano. O ser humano é feito de emoções também, até porque nós temos uma alma. E o que acontece? Mas o perdão, ele vem atrás, ele carrega com si uma ação também. Né? E a ação que eu estou dizendo aqui é justamente a prática da misericórdia. A prática da misericórdia. Aquele senhor, ele perdoou a dívida. Mas não só perdoou a dívida. Ele deixou de exigir que aquele homem fosse punido. Esse negócio, eu perdoo fulano, mas um dia ele vai pagar. Então, não, você não perdoou. Quando nós perdoamos, a pessoa pode ter feito o que foi, mas você esqueceu do que ele... Vai esquecer do que ele fez? Não. Do que ela fez? Não. Não vai esquecer. Mas você vai ter graça para orar e falar: o Senhor, tem misericórdia. Ainda que você saiba que muitas das coisas, muitas vezes, vem consequências sobre a vida das pessoas. Porque a Bíblia diz que há uma lei da semeadura. Que o homem plantar, ele vai colher. Então, se plantar mal, vai colher mal. Ainda que você saiba, mas você vai poder, Deus ainda vai te dar graça para que você possa orar. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar
pelos nossos inimigos. Bendizer aqueles que nos maldizem, aqueles que querem nosso mal. Isso é o Evangelho. Isto é o Evangelho do Senhor Jesus. Isto é o Evangelho. E o Senhor vai dar graça. A partir do momento que você tem um coração, que esse coração foi mudado, foi modificado verdadeiramente por Deus, e aí você vai poder estar exercitando esta ação, que é a ação, a misericórdia. Porque Jesus repreendeu fortemente aquelas pessoas justamente por isso. Por quê? Porque eles achavam que fazendo algumas coisas eles poderiam eximir-se de outras. Não. E aí, como volta um pouquinho aí, quando alguém diz assim, que Jesus não falou sobre dízimo, Jesus não peraí, olha só o que ele falou aí, olha, estas coisas convém vocês fazerem. Estas coisas, o que são estas coisas? O que são essas coisas? É o que ele falou aqui. Vocês têm que continuam, isso aí é bom, vocês têm que fazer mesmo. Vocês têm que dizimar, da hortelã, do endro, do cominho. E eu quero já aqui abrir também um parênteses aqui, dizer que mas o dízimo naquela época não era dinheiro. Lógico que não era, porque não tinha o papel moeda como nós temos hoje. E as pessoas dizimavam de tudo o que eles tinham. De tudo. De tudo. Mas o dízimo era alimento. A maioria das vezes sim, era alimento. Porque não existia esse papel moeda que nós temos hoje. E Jesus falou, convém que vocês façam essas coisas mesmo. Essas coisas vocês têm que fazer. Mas, porém, sem omitir aquelas. Não adianta eu querer fazer pela metade, fazer algumas coisas e deixar outras para trás, não. E também nos traz uma grande verdade dentro desse texto, que obras não justificam o homem diante de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer bem claro. Os fariseus achavam que estava sendo justificado, porque eles tinham obras. Eles tinham obra, embora o que eles faziam era para mostrar que eles estavam fazendo para ser aclamado pelos homens. Há muitas pessoas aí que estão fazendo obras sociais, mas está aí na mídia aí divulgando. Tá vendo? Eu estou fazendo isso. Quando você der uma cesta básica para alguém, você não precisa ir para frente de uma câmera. Você não precisa convocar a televisão para mostrar que está dando uma cesta básica para alguém. Quando você der um prato de comida para alguém, não precisa de você chamar a mídia. Não precisa você contar para A e B. Porque a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós já perdemos o nosso galardão. E por que o homem ele faz isso? Porque ele quer ser aclamado. Tem muitas pessoas aí fazendo. Sabe? Mas está aí, na mídia, aí, mostrando aquilo que está fazendo. E a Bíblia diz que a sua mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. Porque quem vai recompensar é Deus naquele dia. E estas obras, embora todo ser humano foi criado para poder fazer boas obras, e a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está pecando. Mas estas obras não traz para nós justificação para a salvação. O que nós fazemos, o bem que nós fazemos, nós também recebemos aqui. O bem que eu faço para alguém, eu também vou ser beneficiado aqui. Mas não me justifica, não perdoa os meus pecados. E é essa a mensagem do Evangelho. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer.
E que esta salvação da qual nós falamos não é por obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. É pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando você para ouvir o Evangelho, quando você para receber a palavra do Senhor e passa a professar e confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que acontece? A Bíblia diz que o Senhor, Ele agora te dá direito a viver a vida eterna. E é essa a certeza e a alegria de cada crente salvo, de cada pessoa que recebeu esta justificação. E a gente sabe que esta justificação, não há nada nessa terra que possa nos dar, a não ser o Senhor Jesus. A não ser o Senhor Jesus. Não há nada, né? Nem nada pode nos justificar aqui nessa terra, a não ser o Senhor Jesus. Então essa justificação como está lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, que está escrito: se andarmos na luz como Ele na luz está. Quem é Ele? Jesus. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está lá na Bíblia. 1 João 1,7. Lá pertinho do livro de Apocalipse você vai achar. Se você não tem conhecimento bíblico, lá pertinho do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, você vai voltar um pouquinho para trás, você vai achar lá 1 João 1,7. E que vai dizer que o homem só é justificado e é perdoado dos seus pecados mediante o quê? A fé no sacrifício que Jesus ele fez por nós na cruz do Calvário. Agora ele derramou ali o seu sangue, e este sangue é o único elemento que perdoa, que purifica o homem dos seus pecados. Você precisa crer nisso para ser justificado. Mas, então não há nada que o homem possa fazer aqui na terra que ele possa ser justificado. Obras não vai garantir justificação diante de Deus naquele dia. E a Bíblia diz que haverá o dia que Deus vai julgar toda a humanidade. Está escrito que todo joelho se dobrará, toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas Apocalipse, capítulo 20, vai nos trazer uma verdade terrível. Que se o homem não confessa Ele agora, não reconhece Ele agora, naquele dia vai ter que reconhecer. Só que ali não vai mais reconhecer e ter oportunidade de adorar. Ali vai reconhecer e se arrepender. Mas infelizmente não haverá mais condição, não haverá mais perdão, porque o livro de Apocalipse, lá no capítulo 20, lá no versículo 14 e 15, se eu não me engano, vai dizer que todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Sabe o que é isso? Aqueles que não foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Aqueles que não foram perdoados, lavados dos seus pecados pelo sangue do Senhor Jesus. Quando
apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, se eu não me engano, ele começou a pregar sobre essa justificação no Senhor Jesus. As pessoas perguntaram: o que nós devemos fazer, varões e irmãos? Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que se converter. Vocês têm que se batizarem. E a mensagem do Senhor Jesus foi o quê? Marcos capítulo 16, versículo 16, 15, 16, se eu não me engano. Vocês vão por todo mundo, aquele que pregar o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Olha aí. Então, se eu creio, eu estou disposto a obedecer. O que evidencia a minha fé, a minha crença, é a minha obediência. Então ele falou. Então, quando o homem faz isto, ele será justificado. E naquele dia, ele não será condenado, porque o seu nome vai estar escrito no livro da vida. São verdades que as pessoas ignoram. São verdades que as pessoas não procuram a conhecer e a saber, porque acham que as suas obras vai justificá-los diante de Deus no dia do juízo. E não vai. A Bíblia é bem clara sobre isso. É bem claro. Jesus foi claro, claríssimo aí. Prego o meu evangelho. Ele é o mesmo evangelho que nós estamos pregando aí. Nós estamos pregando aí. E esse evangelho não é para ouvir somente, é para praticar, trazer para a nossa vida. E o que acontece? Aquele que crê, isto é, a toda criatura. Isso quer dizer que você que está com bastante dinheiro no banco, tem uma vida abastada, pode desfrutar das coisas boas aqui da terra. Esse evangelho é para você. Não pense você que os seus bens materiais vão te justificar diante de Deus. Talvez você possa até sorrir de mim agora e dizer: eu não preciso de Deus. Agora realmente, talvez não. Mas no dia do juízo final você vai precisar. Não preciso de Jesus. Mas esse evangelho também é para você que talvez está aí desempregado, está passando aí em dificuldades. Você que vive uma vida simples, talvez uma vida sofrida, e você acha talvez que por isso, por você viver dessa forma, humildemente, você será justificado diante de Deus. Também não. Pregue o meu evangelho, como o Senhor disse, a toda criatura. Aí, eu falei aqui de classes sociais, mas aí é toda criatura, independente de cor, de raça, toda criatura. Aí Jesus foi taxativo e decisivo. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. O quem crê não obriga ninguém a crer. O quem crê aí não obriga o homem a crer, mas se crer vai ser bem-aventurado. Se não crer, já está decretada a sentença, será condenado. E como eu falei, a crença sem obediência não é crença. A crença, ela só fica evidente quando eu obedeço. Aí Jesus falou: aquele que crê e for batizado será salvo. Pastor, mas então eu tenho que me batizar? Tem. Ah, pastor, mas eu já fui batizado biblicamente, porque
a gente entende, e essa palavra aí ela é bem clara, aquele que crê e for batizado. Para se batizar tem que se crer. Como é que eu vou batizar? Como é que o batismo é um ato de fé? Como é que eu posso crer se eu não tenho ciência do certo, do errado, do bem e do mal? Então, o próprio Senhor Jesus, ele dando o exemplo, né? Se batizando ali, já adulto, foi lá no Rio Jordão para ser batizado, para ser mergulhado nas águas. Para ser mergulhado nas águas. A teologia, tem muita teologia furada por aí, alguns teólogos aí. E a gente sabe que tem muitos teólogos que não são cristãos. E hoje, teologia, qualquer um pode lá fazer. Qualquer um que tiver aí uma condiçãozinha aí financeira pode lá fazer. Pode se formar aí para teólogo. E esses eu até entendo. Mas há aqueles também que se diz teólogos cristãos e que vem com uma teologia furada, que tenta, por ganância, para atrair pessoas, e aí eu concordo com alguns pensamentos de alguns aí, inclusive na realidade muitas pessoas sérias estão pregando o evangelho sério, estão sendo afrontadas por causa dos tais, porque querem atrair pessoas para poder engordar sua conta bancária. Essa que é a realidade. E com esse intuito vem trazer aí uma teologia furada, né? E principalmente sobre o batismo. Ora, o bom entendedor, o bom conhecedor aí vai saber que a palavra batismo, ela significa emergir, imersão. E todos nós sabemos que imersão é mergulhar a pessoa dentro d'água. Logicamente que tem aí, e esta prática, ela, além disso, além de literalmente a palavra batismo ela significar mergulhar a pessoa na água, ela tem também uma simbologia, e essa simbologia é o sepultamento do velho homem e o nascimento de uma nova criatura, como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Agora vem alguém dizendo que não, você pode se batizar de outras formas por aí. Então esta palavra, ela diz, aquele que crê e for batizado segundo o critério bíblico, batizado segundo o exemplo bíblico, que é, primeiro, ter consciência. Isso fala que não se batiza uma pessoa que não tenha consciência. Consciência de fé, consciência de pecado, consciência que precisa se arrepender. Não se pode fazer isso. E segundo, o ato, ele tem que ser o ato bíblico. Então é por isso que Jesus falou, aquele que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê será condenado. Então nós vemos aí essa ordenança, e aí há a sentença. Então, como eu já falei, voltando aí, o crer não é obrigatório, mas bem-aventurado é aquele que crê, né? E ter o seu nome escrito no livro da vida, é o que será o mais importante naquele dia, é ter o seu nome no livro da vida, porque, como eu volto lá, é só ler no Apocalipse capítulo 20, versículo 19, se eu não me engano. Já te falo aqui, porque a gente é muita coisa, a gente não guarda tanto assim na mente, mas está aí.
É capítulo de número 20, versículo de número 14 e 15. Versículo 14 e 15. Então, aí Jesus falou aqui sobre sobre a misericórdia. Então eu tenho que exercitar a misericórdia. Eu não sei se você tem exercitado misericórdia. Talvez alguém que te ofendeu, alguém que te maltratou, alguém que te pisou, alguém que buscou o seu mal, alguém que... Talvez você está... Às vezes até diz que já perdoou, mas espera sempre que Deus execute juízo sobre a vida desta pessoa. Eu te digo, está errado. Você deve pedir graças ao Senhor, possa orar para esta pessoa, para que Deus tenha misericórdia dela. Isto é viver o Evangelho que Jesus falou. Orai por aqueles que vos perseguem, bendizei aqueles que vos maldizem, porque assim vocês são verdadeiramente filhos de Deus. Então eu quero deixar aqui esta palavra nesta noite, que você possa refletir nesta noite, e que você possa buscar, se você não tem conhecimento do que é o Evangelho de Jesus, do porquê o Evangelho do Senhor Jesus. Isso é de suma importância. É de suma importância. E nós temos que terminar esse vídeo, mas você pode, qualquer dúvida, você pode mandar sua pergunta. Se você quiser saber um pouco mais do Evangelho, você pode mandar sua pergunta, que nós prontamente estaremos aí te respondendo. Eu vou deixar aí nesse vídeo aí o nosso contato aqui, pelo WhatsApp também. Você pode estar acessando aí pelo Facebook também, mandar a sua pergunta, a sua dúvida, e nós teremos todo prazer em poder estar te ajudando a conhecer não uma igreja, não uma denominação, não um segmento religioso, mas conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar aqui uma boa noite mais uma vez, que Deus em Cristo continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima.